Muito boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com o teu lar, com a tua família. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão online da Igreja Metodista Renovada de Campinas. Você que nos acompanha pelo Facebook ou pelo YouTube, abençoado seja aí a tua casa, teu lar, tua família. É muito bom estarmos aqui. Hoje não estamos fazendo culto presencial, apenas culto online, mas eu creio que a palavra do Senhor vai alcançar não só a tua mente, mas o teu coração, e abençoados seremos por essa palavra em nome de Jesus. Eu quero abrir esse culto de celebração ao Senhor, lendo um trecho do Salmo de número 84, que assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração. Amém? Olha que bênção, né? Como é agradável estar no local de habitação do Senhor. Como é agradável estar na presença do Senhor. Nós estamos aqui no templo da Igreja Metodista Renovada de Campinas. Você que está aí na tua casa, aí é o lugar da habitação do Senhor. Porque o Senhor está presente onde estão reunidos em nome dEle. Então aqui diz, como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Vamos orar para abrir esse culto. Pai, nós aqui te rendemos graças, Senhor. Obrigado por esse tempo, por esse culto de celebração ao teu santo nome. Nós estamos aqui reunidos, ó Deus. Ó Pai, através dessa mídia social, para exaltar o teu santo nome, para cultuar o nome do Senhor. Por isso, papai, fala conosco através da tua palavra, nos dirige, nos abençoe, que o teu Santo Espírito possa falar profundamente conosco através dessa palavra e que as bênçãos do céu já estejam liberadas sobre nossa vida. Em teu nome, meu Senhor, eu abençoo cada vida que está conosco agora, as que entrarão no decorrer dessa transmissão, que estarão conosco, Pai. Eu as abençoo em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Deus seja louvado. Amém? Nós vamos agora ouvir um louvor, vamos louvar ao Senhor, através da vida do pastor Davi Maia, e presta atenção nesse louvor. Tenho certeza que ele vai falar ao teu coração também. Amém? Vamos louvar o Senhor então? No princípio era o verbo era Cristo. E ele estava com Deus. Nele tudo se fez, nele tudo existiu. Ele é o próprio Deus. No princípio era o verbo era Cristo. E ele estava com Deus. Nele tudo se fez, nele tudo existiu. Ele é o próprio Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus.
tudo se fez, nele tudo existiu. Ele é o próprio Deus. No princípio era o Verbo era Cristo, e ele estava com Deus. E nele tudo se fez, nele tudo existiu. Ele é o próprio Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Declare de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eterno Deus, 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 eterno Deus. Seja exaltado, engrandecido neste lugar. Receba honras, receba glórias, viemos te adorar. Seja exaltado, engrandecido neste lugar. Receba honras, receba glórias, viemos te adorar. Seja exaltado, engrandecido neste lugar. Receba honras, receba glórias, viemos te adorar. Diga eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus. Declara eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus. Aleluia! Ele é o eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus. Aleluia! Celebra o Senhor, celebra o Senhor. Levante a tua voz, levante brados de alegria. Glória a Deus. Olá, seja exaltado, engrandecido. Seja exaltado, engrandecido neste lugar. Receba honras, receba glórias, viemos te adorar. Seja exaltado, engrandecido neste lugar. Receba honras, receba glórias, viemos te adorar. Eterno Deus, eterno Deus,
Deus seja louvado. Nossa, que louvor maravilhoso, né? Como eu amo o pastor Davi Maia, pastora Priscila, essa família tão abençoada, ela da nossa sede. E como é bom, né? Nós louvarmos a Deus junto com essa família maravilhosa. Queridos, hoje, antes de eu começar aqui, deixa eu explicar por que nós estamos fazendo essa transmissão online. Tá certo que nós fazemos todo domingo, né? Você que está acostumado a receber essa transmissão no seu lar, quase nada mudou. Mas quem está acostumado a vir aqui presencialmente conosco, hoje nós não estamos realizando culto presencial, porque é uma suspeita, né, da minha esposa ter contraído Covid. Então ela fez o exame, está em isolamento, e nessa terça-feira, depois de amanhã, já sai o resultado. Nós cremos já que Deus deu a vitória, e creio que é só uma alergia, né, que ela está passando, até por conta de algumas atividades que ela fez essa semana, mexendo com tecidos antigos. Mas, então, eu conto com a sua oração para abençoar a minha família, né? O restante da casa está tudo bem, está tudo assintomático, não estamos sentindo nada. Tanto é que eu estou aqui fazendo essa transmissão para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E eu quero falar nessa noite sobre uma coisa assim, não é diferente. É que às vezes aos nossos olhos nós não conseguimos contemplar uma obra completa. Então, essa ministração se chama o quadro completo, ou a obra completa. Eu não sei se você já presenciou, tá? Nessas praças que tem pessoal vendendo artesanato, muitas vezes tem um pintor lá, enquanto ele está lá expondo seus quadros para vender, ele está lá pintando. Quem já visitou cidades turísticas, né, também pode ter encontrado um ateliê de pintura. Eu, na minha juventude, tinha um grande amigo, pintor, um cara até famoso, né, bem cotado aí no meio artístico. Ele se chamava Ferenc Kiss. Ele pintava marinas assim. E algumas vezes eu estava no ateliê dele, eu via pintando. Ou também já ouvi pintando lá onde ele gostava muito de estar, que era na cidade... agora fugiu o nome, lá do Rio. Daqui a pouco eu lembro o nome. É uma cidade, assim, de calçadas de paralelepípedo, tem muitas marinas. Paraty, isso, obrigado, filha. E ele ia pintar lá, e às vezes a gente ia lá passear com ele. E quando ele começava um quadro, umas pinceladas assim, que aos meus olhos, né, os olhos de nós que não conhecemos a arte, parece tudo fora do padrão. Como é que desses rabiscos aí, umas pinceladas aí, parece que soltas, sabe, criança quando pega um papel e você dá um guache para ela começa a lançar tinta lá de qualquer maneira, era assim. E aí eu lembro que um dia ele estava dessa maneira, eu pensei comigo, eu não vou ficar vendo essa coisa, isso aí não, nossa, vai virar um quadro horroroso. Acho que hoje ele errou a mão. E a gente saiu naquele dia, foi passear na praia, e demoramos um tempo. Quando nós voltamos, eu fui olhar o quadro. Ele tinha o formato de uma marina, de um barco, coisa linda, linda. E como é que eu conseguiria imaginar isso? Então, por isso que eu quero falar hoje do quadro completo. Porque às vezes nós vemos o quadro só pela metade. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha que está dizendo essa palavra. Eu estou convencido que Deus começou uma boa obra em você. Deus começou talvez alguns rabiscos, né? E eu e você olhando, talvez para a nossa vida não consigamos entender por que determinadas coisas estão pintadas na nossa vida. Por que coisas foram adicionadas
E a gente não consegue entender, e essa palavra promete que o Senhor vai completar a boa obra que um dia começou em nós, através de Jesus Cristo. Então, pensa assim, se nós simplesmente buscarmos o Senhor, se nós simplesmente invocá-lo, chamar por Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa essência, com todo o nosso ser, Ele vai atender a nossa oração e vai mudar a nossa história, amém? Você só precisa buscá-lo, nós só precisamos buscá-lo. A situação às vezes está difícil, nós não enxergamos saída, porque nós ainda não o buscamos, ou porque ainda não investimos um tempo esperando diante da face do Senhor, porque nós queremos ver a obra completa, nós não temos talvez a paciência de esperar Deus terminar todo o rascunho, toda a boa obra que está fazendo em nós. Lembra que domingo passado eu falei do silêncio do céu, e que às vezes nós clamamos e pedimos e não vem a resposta, e parece que é um grande silêncio no céu. E eu pedi para você declarar, e eu espero que você tenha declarado isso a semana inteira, dizendo que você é amado, que você é amada do Senhor. E se você é amado, amada do Senhor, e você entende isso, você não vai acreditar na mentira de Satanás, de que Deus não te ouve, de que Ele não te ama, de que para você não serve a bênção de Deus. Então, a palavra do Senhor diz que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele faz isso porque Ele é bom. O problema é que muitas das pessoas estão sempre duvidando da bondade de Deus. Estão dizendo assim, se Deus fosse bom, aquela pessoa não tinha morrido. Se Deus fosse bom, não tinha acontecido aquele acidente. Se Deus fosse bom, eu não estaria vivendo essa situação difícil que eu estou vivendo agora. Se Deus fosse bom, Ele não teria permitido que eu ficasse doente. Se Deus fosse bom, Ele não teria permitido que eu perdesse meu emprego. Nós estamos duvidando da bondade de Deus, e a palavra dele diz que Ele vai nos recompensar, porque nós estamos o buscando. Então, presta atenção numa coisa. Eu vou afirmar categoricamente, eu espero que você entenda isso, que Deus, Ele não tem prazer nas suas tristezas, nenhuma delas. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Olha, nós vamos ter aflições, sim, o Senhor sabe disso, Ele já nos preparou para isso, porque o mundo é mau. Mas não há prazer no Senhor que a gente tenha tristeza. Deus não tem alegria no nosso sofrimento. Então, Deus é bom. Repita assim comigo, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Amém? Então, Deus é bom e Ele tem um plano para você. Tem um plano para mim e tem um plano para você. Então, o problema é que os pensamentos dEle são sempre mais altos, são sempre maiores do que os nossos. E os caminhos do Senhor são mais elevados. E às vezes a gente não consegue entender. É desse jeito que diz a palavra. Então, meu querido, às vezes a minha e a sua vida é como um quadro que está sendo pintado numa tela. A nossa vida é um quadro que está sendo pintado pela mão de Deus na tela da vida. Então, a princípio, você não distingue bem as figuras que estão sendo pintadas, como eu olhava lá os quadros do Félix e não conseguia entender nada. Às vezes, o quadro da nossa vida parece só um borrão de tinta feita de qualquer jeito. As coisas foram acontecendo e era assim, depois virou assim, era azul, agora está escuro, era clarinho, agora está negro. Então, não dá para entender.
o que Deus está fazendo? Como que essa obra que parece tão confusa vai se completar em algo bom, como é a promessa de Deus? Então, parece que os borrões de tinta são jogados ali sem nenhuma intenção. Vai acontecendo. É como a gente fala, é o destino mesmo. Não, não existe isso. Se há um destino, esse destino nos leva à vida eterna. Porque nós estamos predestinados. Deus nos escolheu desde a fundação do mundo para que vivêssemos na eternidade com Ele. O pecado nos tirou isso. Aí vem Jesus e conserta esse quadro que estava tudo torto e traz uma nova perspectiva. Então, quando a palavra diz assim, que eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até Jesus voltar, a boa obra vai ser completada. Amém? Então, creia nisso. Você pode talvez não entender, diz, puxa, eu não consigo largar do vício, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo fazer tantas coisas. E creia que o Espírito Santo de Deus está atuando em você. E toda vez que você der liberdade de ação, já pensou? O quadro dizer para o pintor, para de me pintar, que eu não estou gostando da obra. Ou então, como nós falamos há uns dias atrás sobre o oleiro, né? Para de me amassar, para de amassar o barro da minha vida, porque eu acho que está meio torto. Quem é o barro para dizer ao oleiro o que deve fazer? Quem é o quadro para dizer ao pintor que tintas ele deve usar ou que padrão de beleza ele deve colocar ali? Então, pensa assim, você não vai conseguir enxergar propósito nessa situação de dor e de sofrimento que talvez você esteja vivendo. Pode ter sido, nós estamos sujeitos a aflições, como eu disse, e eu conheço pessoas que estão passando momentos muito difíceis, porque por causa dos filhos, por causa do esposo, da esposa, porque perderam pessoas que amavam muito, ou porque estão sendo pressionados pelo desemprego, pela enfermidade. Então, como enxergar uma boa obra num quadro que nos parece tão difícil e que traz a realidade, a nossa leitura desse quadro é de dor e de sofrimento? Eu não sei se você assistiu o filme A Cabana. Se não assistiu, você está perdendo uma grande bênção. Você precisa assistir esse filme. Um dos melhores filmes que retratam a vontade de Deus sobre a nossa vida que eu já vi em todos os tempos. Se você não leu esse livro, se você não assistiu esse filme, faça isso, você talvez vai entender até melhor essa ministração. Lá é a história de um homem que perde a sua filhinha caçula e a família toda sofre por isso. E o casamento dele fica abalado por isso. E o relacionamento com os outros dois filhos, ele tem um moço e uma moça, e fica tão abalado, e ele não aceita, ele fica de mal de Deus. Ele não aceita que Deus tenha levado a filhinha querida dele. E a intenção dele é achar o bandido que sequestrou e matou e sumiu com o corpo da filha. Fala, poxa, pastor, o senhor está contando o filme? Mas você vai assistir e vai ver em riqueza de detalhes que eu não conseguiria, nem que eu quisesse contar aqui para você. Então lá, ele vai um dia, ele recebe um bilhete e vai ao encontro de quem ele acha ser esse assassino. E ele vai numa velha cabana de caça. E lá ele tem um encontro com a Trindade. Lá ele encontra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E sucedem coisas incríveis. E ele vai ser curado nesse encontro. Toda vez que nós encontramos com o Pai, toda vez que nós encontramos com o Filho, toda vez que o Espírito Santo de Deus age em nós, há uma mudança, uma transformação. Existe cura nesse contato. Você pode olhar os evangelhos e ver as pessoas que encontraram Jesus, como tiveram suas vidas transformadas. Ninguém saiu dizendo assim, eu fui lá e Jesus não me curou. É impossível. Porque Deus é bom. Amém?
Então, nesse filme, num determinado momento, o homem está disposto a abandonar e nada o convence, nem a palavra do Pai, nem os conselhos do Filho, nem a sabedoria do Espírito Santo o convence. E ele continua com aquele ódio, ele continua levantando o dedo para Deus e dizendo, se você me ama, por que você permitiu? Como você permite que uma pessoa dessa ainda continue vivendo? Ele assassinou minha filha. Então presta atenção, ele está quase deixando, eu vou embora. Eu falo, se você quiser ir embora, tudo bem. Mas antes, você poderia ajudar. Lá está uma pessoa que é a figura do Espírito Santo, é uma mocinha, uma jovem oriental, né? E ele vai lá ajudá-la no jardim. E ela está cavucando no jardim e dizendo assim, olha, aqui tem umas raízes venenosas, amargas, que têm que ser tiradas. E ele começa a cavucar. Quando ele vai pegar na raiz, ele fala, cuidado. Essa raiz é venenosa, ela pode levar à morte. Sabe o que eles estão cavando para tirar do jardim? As raízes de amargura, as raízes de sofrimento, as raízes de ódio, todas as raízes de tristeza, eles estão retirando do jardim. Mas quando você olha o jardim, é uma coisa horrorosa. Tem árvore misturada com folhagem, com planta, com flor. Eu fiquei imaginando, puxa, se isso é uma criação de Deus, se é o Espírito Santo de Deus que está cuidando, tinha que ser um lugar lindo, bonito, perfeito, e era muito feio. Eu, quando olhei o filme, falei, puxa, eles podiam ter feito um jardinzinho melhor, né? E aí depois, quando eles plantam lá uma árvore da vida, a câmera sobe e vai pegar o jardim do alto. E do alto, você vai ver que toda aquela bagunça lá embaixo, tudo aquilo que não tinha forma, tudo que parecia um quadro que foi jogado de qualquer maneira, os seus borrões, como a nossa vida que parece que às vezes não tem sentido, que uma hora dá certo, outra hora não dá, eu caio, levanto, aí eu mal acabei de ficar curado, eu estou doente de novo, eu não consigo trabalhar direito para pagar minhas contas, parece que tudo é uma grande confusão, mas olhando do alto, mostra o plano perfeito de Deus para mim, para você, aleluia. E quando nessa cena mostra, é um jardim maravilhoso, todo em harmonia, tudo aquilo que parecia sem sentido, está harmonizado pela mão do Senhor, aleluia. Então, querido, à medida que a obra do pintor vai avançando, você percebe que alguma coisa já começa a ganhar forma. Quando nós deixamos de olhar os problemas, quando nós tiramos o olho da impossibilidade, quando nós paramos de olhar os nossos defeitos, os defeitos das outras pessoas, os defeitos de Deus, quando nós paramos de nos colocar na presença, ou melhor, no lugar de Deus, se eu fosse Deus eu faria assim, se Deus, se eu pudesse eu mudava essa situação. E quando nós começamos a confiar no Senhor, aí a obra começa a ganhar forma. Então, depois, num momento, no meio desse nada, no meio dessa bagunça, dessa coisa que parece sem sentido, uma pincelada apenas, um toque final, começa a criar forma e tudo começa a ter sentido. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você, eu vivo repetindo isso, porque um dia alguém falou isso para mim, e eu disse, não dá. Essa pessoa assim diz, não importa o que está acontecendo na sua vida, Milton, no final, o nome do Senhor vai ser glorificado. E quantas pinceladas o Senhor teve que dar para que eu pudesse glorificar o nome do Senhor. Então presta atenção, no final desta bagunça que talvez esteja a tua vida, qualquer momento de angústia, de tristeza, de sofrimento, Deus vai vir com uma pincelada e o nome dele será glorificado, creia nisso, amém? Então, você pode estar dizendo, agora eu estou entendendo esse quadro, agora eu estou entendendo por que aconteceu isso na minha vida, agora eu entendo por que Deus permitiu que eu passasse por aquela situação. Agora eu sei o que Deus queria pintar no quadro da minha vida. Então, hoje eu entendo o porquê de todas aquelas tintas que foram jogadas como que aos meus olhos sem
sem motivo, sem direção, mas Deus sabia cada uma delas. Tudo estava claro na mente do pintor. Quando o pintor começa um quadro, ele não fica jogando tinta para pensar, o que eu vou fazer? Vou jogar uma tinta aqui, não sei se eu vou fazer um passarinho, se eu vou fazer um automóvel, se eu vou fazer uma paisagem, se eu vou pintar o rosto da pessoa. Ele já tem na mente a obra pronta, completa, e ele começa a pincelar. E se for preciso dar retoques, ele dará. Assim é minha, sua vida, porque aquele que começou a boa obra, há de terminá-la, vai completá-la até o dia de Jesus voltar, amém? Eu creio nisso. Então, se a situação para você parece tão terrível, se ela parece tão difícil, lá no final, lá, ela vai se enquadrar perfeitamente num plano maior que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Não tente entender a pintura antes dela estar terminada. Não tenta ficar adivinhando o que o Senhor vai fazer, ou então, como nós continuamente fazemos, e ficamos dando a Deus sugestões do que fazer na nossa vida. Uma coisa é você orar e fazer um pedido, outra coisa é você dizer assim, Deus, vá lá e toca naquela pessoa, Deus, pesa a tua mão naquela pessoa que ela me caluniou. Senhor, essa pessoa está falando mal de mim. Deixa Deus, que é o juiz de todas as coisas, deixa o pintor dar as pinceladas que ele quiser, porque ele é perfeito. A obra de Deus é perfeita. Nada muda isso. Então, não tente entender um livro antes de você ler todas as páginas. Eu conheço pessoas que pegam um livro, vão lá ler o final, né, Camila? E aí depois volta, porque aí vai lendo e vai entender por que aquele final. Não é assim. Deus não diz como vai ser o nosso final e depois ele vai moldando para chegar lá. Nós temos que confiar na mão do pintor, na mão de Deus, nas pinceladas que ele vai dar até o final. E espere verdadeiramente, espere o autor da tua vida terminar a tua história. A palavra diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele nos deu vida e vida em abundância. Então confia nele. Espere o momento certo em que ele vai dar aquela pincelada final, aquela palavra final, e tudo fará sentido. Amém? Olha só, eu separei aqui algumas afirmações bíblicas, algumas verdades bíblicas, para que a gente entenda que isso é verdade. Nós começamos aqui dizendo Filipenses 1,6, que estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Olha a outra palavra que diz aqui, clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, 3. Olha o Senhor dizendo, você só precisa clamar. Não fica dando palpite de como eu vou fazer. Eu sei o que fazer. Clama que eu vou te responder. E vou lhe responder coisas além do seu pensamento, além daquilo que você consegue alcançar. Eu vou te responder coisas grandiosas e insondáveis. Sabe o que é coisa insondável? É que a gente não consegue sondar com o nosso coração, com a nossa mente. A gente não consegue imaginar. E o Senhor diz que tem resposta para essas coisas. Aleluia. Também no livro de Jeremias, voltando um pouquinho, capítulo 29, versos de 11 a 13. Olha o que o Senhor diz. Eu amo esse versículo. Olha o que o Senhor fala para você nesta noite. Porque sou eu, o Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano. Planos para te dar uma esperança e um futuro. Vou repetir para você, olha o que o Senhor diz. Que Ele tem planos para te fazer prosperar e não te causar dano. Ele tem plano para te dar uma esperança e um futuro. Ele está com o pincel na mão. Amém? Continuando no versículo, ele diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim,
e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Amém? Olha que Deus não diz assim, eu vou ficar quietinho, escondido, e com sorte, você vai orar e eu vou te responder. Não, ele está dizendo assim, que antes de você orar, antes de você clamar, ele já tem um plano para você, plano de paz e não de guerra, plano para dar esperança, plano para dar futuro, plano para prosperar, plano para não te causar dano. E ele diz, você poderá vir, venha, clama a mim, venha orar a mim. E olha, eu estou garantindo que eu te ouvirei. O céu não está em silêncio. Aleluia. Vocês me procurarão e me acharão. Basta me procurar de todo o coração. Será que essa palavra faz sentido para você? Será que a gente busca Deus só porque está doendo? Ou busca o Senhor só porque não consegue a resposta, ou porque não dá conta? Mas aqui ele está dizendo assim, eu quero filhos que me busquem com o coração, e não só com a mente, não só com a necessidade, nem só por causa da dor, do sofrimento, da situação de desconforto. Eu quero filhos que me busquem de todo o coração. E quando você me buscar de todo o coração, você vai me achar. E eu vou te responder, aleluia. Creia nisso. Quer mais um? Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Olha mais uma palavra tremenda do Senhor para o teu coração, para o nosso coração. O Senhor diz assim no livro de Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A gente às vezes quer pensar como Deus, ou quer que Deus pense como nós. Às vezes nós queremos andar num caminho e queremos que Deus ande conosco nele. E Deus está muito acima. E Deus não muda. Eu ministrei uma certa vez aqui, uma palavra que diz assim, olha, imagina uma linha reta e alta, e aí Deus está nessa linha. E aí nós estamos lá junto com Ele, e de repente nós descemos. Por nosso próprio querer, pelas injustiças, pela dor, pelo pecado, ou porque às vezes simplesmente nos esquecemos de Deus e não precisamos dEle naquele momento. E nos apegamos a coisas que nos dão satisfação momentânea e pessoal. A pessoa que não se refugia no Senhor vai se refugiar em alguma outra coisa, ou no seu próprio eu, no seu próprio ego. Vai se refugiar na droga, na bebida, vai se refugiar na prostituição. Sabe por quê? Porque a presença de Deus não agrada a ele. Porque ele não buscou o Senhor de todo o coração. Porque ele acha que Deus tem que andar naquilo que ele quer andar. E se refugiam, em vez de buscar, como diz a palavra, refúgio e fortaleza no Senhor, vão buscar num cigarro de maconha, numa carreira de cocaína, vão buscar num sexo ilícito, numa aventura fora do casamento. Mas o Senhor diz, o céu é mais alto que a terra. Onde eu e você estamos, nós estamos aqui na terra, e nós temos que entender que Deus está lá, e que o pensamento e o caminho dele são perfeitos. E é nesse caminho que nós devemos buscar. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, olha o que diz essa palavra. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Eu creio que talvez você esteja sofrendo, até amarrado, preso a uma situação de pecado,
Como eu disse, talvez você esteja preso nas drogas, esteja preso na prostituição, esteja preso a um desejo de ganhar mais e mais e mais dinheiro, e o teu pensamento não é o pensamento do Senhor. E aqui a palavra diz, a carta aos Colossenses, que a gente tem que pensar nas coisas do alto. Quando nós pensamos nas coisas do alto, como elas são mais elevadas que as nossas vão ficar em segundo plano. Quando eu tiver uma necessidade, olha, eu sei, eu já passei por isso, eu já fui alcoólatra, eu já me refugiei na bebida. Então, toda vez que apertava algum problema, eu corria para lá. Então, em vez de correr para o alto, porque eu não conhecia esse caminho, eu não conhecia Jesus Cristo, então eu corria para baixo. E aí eu não só me dilacerava, não só me maltratava, como maltratava as pessoas que estavam ao meu redor. Então eu disse, puxa, mas e agora que eu estou nessa vida? Busca do alto. Clama a mim, eu te responderei, diz o Senhor. Me procura e você vai me achar quando procurar de todo o vosso coração. E para encerrar, eu quero citar aqui um trecho do Salmo de número 91. Sabe que pessoas que estão perdidas, pessoas que estão perdidas, presas à religiosidade, pessoas que acham que são boas pessoas, acham que alcançarão a salvação pelas obras boas que fazem na vida, ou porque simplesmente usam aquele jargão assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca, Mas salvação é só em Jesus Cristo. E para ter salvação em Jesus Cristo, precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador, aceitar que Ele morreu na cruz pelo perdão do nosso pecado, e aceitar que Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, olha o Salmo 91, eu digo, talvez essas pessoas que estejam presas à sua autoestima, preso à sua religiosidade, preso à sua autoavaliação, elas têm lá na sua casa, no seu comércio, a Bíblia aberta lá no Salmo 91, e você percebe que aquela página está muito amarela. Se você virar uma página, a outra está branquinha, sabe por quê? Porque nunca foi aberta. Então as pessoas querem Deus como um amuleto, e querem que Deus faça a obra da maneira como eles querem que a obra seja feita, e não aceitam uma pincelada normal, e colocam aquilo e dizem, não, aqui na minha casa, na entrada da minha casa tem a Bíblia aberta no Salmo 91, aqui o mal não vai entrar. E me perdoe, o mal somos nós, que não reconhecemos que Deus é bom, não reconhecemos que Ele, por ser bom e por nos amar, deu a vida do Filho dele para morrer por nós. Se uma Bíblia aberta num trecho fosse suficiente para nós poderíamos arrancar essa página, deixar ela colada ali na mesa e jogar todo o resto fora. Que a palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus. Então nós só vamos encontrar o Senhor quando nós buscarmos de todo o nosso coração. E deixar uma Bíblia aberta não é buscar todo o coração, é ter fome, é ter vontade de dizer, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero comer essa palavra aqui, eu quero entender tudo que Deus mandou escrever, para que eu entendesse que esse é o manual da minha vida. Mas lá no Salmo 91, até para você que tem a Bíblia aberta, pode correr lá e ler, está escrito assim, nos versículos 14 e 16, porque Ele me ama, eu o resgatarei. Não é nós dizendo para o Senhor, é Deus dizendo para nós. Porque eu amo você, Deus está dizendo, eu vou te resgatar. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Olha o que Deus está dizendo, você vai clamar a Ele e Ele vai te dar a resposta. E na adversidade estarei com ele, e vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus seja louvado.
Olha Deus falando comigo e com você. Porque você me ama, eu vou te resgatar, eu vou te proteger. Porque você conhece o meu nome, você vai clamar a mim, eu vou te dar a resposta. E na adversidade eu vou estar com você. Eu vou te livrar e te cobrir de honra. Vida longa eu vou te dar e vou te mostrar a minha salvação. Glória a Deus. Deixa o pintor fazer a boa obra em você. Não querer entender o que está acontecendo. É pela fé que nós cremos. É pela fé que nós alcançamos salvação. A palavra diz que a salvação é um dom gratuito de Deus. Pela graça, lá em Efésios está escrito assim: pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Não adianta ter fé num pedaço de papel. Não adianta ter fé num livro aberto na entrada da casa ou em cima do balcão do teu comércio. Nós temos que ter fé no nome de Jesus. É Ele, Deus deu o pincel na mão dele para Ele pintar a nossa vida. E toda a resposta vem dele. E toda vez que eu clamar, Ele me responderá. Amém? Porque Ele me ama, diz a palavra do Senhor. Porque Ele te ama, diz a palavra do Senhor. E completando o que eu te disse domingo passado, diga, Ele me ama, eu sou amado do Senhor. Diga, repita esse salmo na primeira pessoa, diga, Ele me ama, Ele vai me resgatar, Ele vai me proteger, eu conheço o nome dEle, Ele vai me clamar, eu vou clamar e Ele vai me dar resposta. Ele vai estar comigo em qualquer momento difícil. Ele vai me livrar e ainda, além de me livrar, vai me cobrir de honra. E vai me dar vida longa e vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Eu quero orar por você nesta noite. Onde você está, feche teus olhos. Se você puder, coloca a mão no teu coração. Quero declarar essas palavras sobre tua vida. A palavra do Senhor diz que coisas grandiosas e insondáveis Ele vai te responder a partir do momento que você clamar. Sabe que existe o clamar e o reclamar. Nós reclamamos muito de Deus, reclamamos muito da nossa vida, reclamamos muito que a obra não está completa, mas nós temos apenas que clamar. Clama a mim e eu te responderei. Coisas grandiosas, impensáveis, insondáveis, que você não conhece. O Senhor diz que Ele conhece os planos que tem a seu respeito, planos de paz e não planos de guerra, planos de te fazer prosperar, plano para te dar uma esperança, plano para te dar um futuro. Participe dos planos do Senhor. Faz a tua parte. Sabe qual é a tua parte? Crer. Sabe qual é a tua parte? Clamar. Sabe qual é a tua parte? Crer no sobrenatural, declarar que você é amado do Senhor, que Jesus te ama, que você ama Jesus, declarar que não importa quanta tribulação venha, você continua sendo amado do Senhor, que no final, a pincelada final do Senhor vai ser de grande bênção. O Senhor diz que você vai clamar a Ele, vai orar e Ele vai te responder. Coisas insondáveis, coisas grandiosas, eu declaro sobre tua vida. Declaro que a tua fé está renovada nesta noite. Declaro no poder do nome de Jesus Cristo que a paz que excede todo entendimento, a paz que vem lá do trono da graça do Senhor, invadiu a tua vida, o teu lar, em nome de Jesus. Que na terça-feira, quando você voltar a trabalhar, lá no teu local de trabalho, seja em casa, no home office, seja na loja, na fábrica, na rua, onde quer que você esteja, essa paz vai te acompanhar e vai contagiar todas as pessoas ao seu redor, e o inimigo que tentar se levantar contra a tua vida vai ser calado, vai ser pisado pela mão forte, pelos pés poderosos do Senhor, vai ser sufocado pela mão forte do Senhor, porque Ele te ama, porque Ele sabe que os teus pensamentos não são os dele, mas os dele são apenas o que nós precisamos. Ele é o Deus que nos ama, que nos resgata, que nos livra, que nos abençoa, que nos dá honra e que nos dá vida eterna.
Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Abençoa o seu lar, abençoa sua família, abençoa o seu trabalho. Você que está esperando uma oportunidade, eu declaro o céu aberto sobre tua vida. Eu declaro que todo impedimento humano ou maligno está sendo retirado nesse instante, no poder do nome de Jesus, porque você clamou e Ele vai te responder. Você que tem esperado, a pincelada está pronta para ser dada na sua vida, aleluia. A obra que o Senhor começou, a boa obra que o Senhor começou em você, vai ser completa. Tudo para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: Deus seja louvado. Amém? Diz assim: Ele me ama. Sabe? Sai na janela, faz que nem o pastor Cláudio. Sai na janela e grita: Jesus, o Senhor me ama. Jesus, eu te amo. Aleluia. O diabo vai ficar furioso, vai estremecer, vai sair correndo em nome de Jesus. Amém? Eu te abençoo. Se tua casa precisa de um milagre, de uma cura, eu estou declarando esse milagre e essa cura sobre o teu lar. Sobre a vida dos teus filhos, eu declaro essa cura em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Glórias ao Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero também aproveitar a oportunidade. Eu sei que nós não estamos hoje num culto presencial, mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa muito importante. Eu posso dizer assim: puxa, todo domingo o pastor, ou o meu pastor, ou o pastor Milton, ou o pastor da igreja que eu vou, todo domingo eles tiram dízimos e ofertas. Para que tanta coisa? Na verdade, nós falamos assim: tirar dízimos e ofertas. Na verdade, é devolver ao Senhor. Porque quando nós ministramos a palavra, nós estamos falando da verdade de Deus. E se você quer ser uma pessoa abençoada, você tem que entender, e você tem que aceitar, e você tem que praticar os princípios da palavra de Deus. Lá, não tem os 10 mandamentos, que são princípios da palavra de Deus. Lá diz para você não matar, não roubar, fala muitas coisas lá. Diz: puxa, e se eu não fizer? Não fizer, você vai estar quebrando um princípio. E toda quebra de princípio tem uma consequência. Quando o Senhor diz que nós devemos trazer os dízimos à casa do Senhor, quando o apóstolo Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria, esses são princípios da palavra de Deus que tem que ser cumpridos. Sei que tem muita gente que fala assim: poxa, mas aí, olha, o livro de Malaquias é lá do Velho Testamento, nós não temos nada que ver. O próprio Senhor Jesus diz que veio para cumprir a lei. Então, a lei, ela não mais vai exigir sacrifícios pelo pecado, porque Jesus veio ser maldição pelo nosso pecado. Por isso ele morreu na cruz, uma morte maldita, para que nós fôssemos liberados do sacrifício da lei sobre nós, ou da morte da lei sobre nós. Por isso que Jesus diz que nele nós temos vida e temos vida em abundância. No livro de Provérbios, é interessante que no capítulo 15, o último versículo 33, aí emenda com o 16, versículo 1. Puxa, mas como emenda? É porque lá no princípio, a palavra de Deus ela era escrita, dividida apenas em livros. Não havia capítulos nem versículos, era um livro só, né? Para cada livro era uma palavra só. E aí alguém um dia achou melhor, é melhor para entender, é melhor para lembrar, é melhor para decorar, é melhor para tantas coisas, até para como referência que haja capítulos e versículos. Aí fizeram essa divisão. Mas quando você vê aqui Provérbios, que o último versículo emenda com de 15, emenda com o primeiro de 16 e vai embora, é uma coisa tremenda, né? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Olha o que está dizendo aqui. O temor do Senhor. Sabe o que é temor do Senhor? É a obediência ao Senhor. Não é medo.
Medo é diferente de temor. Temor é quando eu temo ao Senhor, eu creio que Ele é verdade, que a palavra é verdade, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu estou me colocando debaixo, né, me humilhando debaixo da potente mão do Senhor. Então, o temor do Senhor ensina a sabedoria. Quando nós nos colocamos debaixo da autoridade, debaixo dos princípios da palavra de Deus, nós ganhamos sabedoria. E diz que aqui que a humildade antecede a honra. Se eu quero ser honrado, eu preciso ser primeiro humilde. E aí continua: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Olha, o nosso plano, o nosso quadro perfeito, né, mas o pincel está na mão de quem? Do Senhor. Ele que vai pintar a resposta, né? Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Deus está olhando a sua mente, seu coração. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Aí você pode consagrar o teu tempo de oração, o teu tempo sozinho com Deus, pode consagrar o seu jejum, mas talvez na hora de consagrar o seu dízimo, a sua oferta, o seu coração fale mais alto. E aí o temor do Senhor fica de lado. E o medo toma lugar do temor. E aí eu posso dizer assim, puxa, mas se eu der, vai faltar. Ah, mas por que eu vou dar se eu não estou dando para Deus, eu estou dando para a igreja? Aí eu vou voltar lá no livro de Malaquias, que diz que nós temos ordem de Deus para alimentar a casa do Senhor. Uma igreja, ela não compra, ela não vende. Uma igreja séria, né? Tem igreja que compra e vende, sim. Né? Compra sabonete da fábrica e vende como ungido. Compra lenço e vende como ungido. Compra vassoura e você compra para varrer o diabo e os pecados da sua casa. Tem isso. Não essa, viu? Não o nosso ministério. Mas uma igreja, ela não é geradora de recursos próprios, ela não gera riqueza, ela não consegue plantar e colher bens financeiros. Uma igreja é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, segundo a avaliação contábil, mas é uma instituição, é uma reunião de pessoas no mesmo propósito de fé. E essas pessoas, por causa desse propósito de fé, alimentam a casa do Senhor. Então, não é diferente de uma sociedade, que nossa sociedade diz assim, quanto nós gastamos de aluguel, luz, telefone, deu tanto, então vamos ratear e cada membro vai pagar um tanto. Não é isso. A palavra diz que tem que ser com alegria, com espontaneidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E a palavra diz que nós temos que alimentar a casa do Senhor. Então, eu digo assim, há um rateio, sim, espiritual. Porque quando a palavra do Senhor diz que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do Senhor, todos vão trazer 10% do que colheram. Não importa se você colheu 1.000, se o outro colheu 10.000, se o outro colheu 1 milhão. Todos vão trazer a mesma porção, que é a 10ª parte. Amém? Então olha essa palavra que diz, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagra o teu trabalho ao Senhor, consagra as tuas vendas ao Senhor, consagra o teu serviço ao Senhor, consagra desde o serviço doméstico, o serviço que você presta para terceiros, para o patrão, para si próprio, consagra ao Senhor. E sabe, a melhor forma de nós consagrarmos isso, além de apresentarmos e clamarmos em oração, é dizendo, Senhor, de tudo isso que eu consagrei, eu colhi isso e vou devolver a tua parte. A 10ª parte é sua. E fora isso, meu coração alegre vai oferecer uma oferta. Amém? Deus seja louvado. Eu quero orar pela tua vida financeira, pelo teu trabalho, pelas portas abertas e por aquelas que ainda Deus vai abrir. Pai, eu consagro a vida de cada uma das pessoas. Consagro o trabalho. Consagro a Deus o emprego, consagro o comércio, a indústria, o serviço, consagro todo o plantar e todo o colher em nome de Jesus e que essas pessoas sejam abençoadas. A tua palavra diz que nós temos que consagrar a ti tudo que nós fazemos e então os nossos planos serão bem-sucedidos. Eu declaro planos bem-sucedidos sobre todas as vidas, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém? Se você tem a tua oferta, separa, guarda, depois entrega para o teu tesoureiro, para o teu pastor, para a tua pastora, para que os teus planos sejam bem sucedidos. Amém? Amém? Passei do tempo, né? Passei, né? Amém. Desculpa, tá? É que, como não tem ninguém me olhando aqui nesse momento, eu fui um pouco além. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus falou tudo o que era necessário. Então eu quero te abençoar, quero te convidar nessa próxima terça-feira a estar participando do Tadel às 19 horas, transmitido pelo Facebook da nossa sede, Renovado Oficial. Na quinta-feira nós temos a nossa célula, que nós vamos falar dessa palavra aqui. Você pode acessar pelo Facebook da igreja, Facebook/Renovada Campinas. O que mais? Sexta-feira tem vigília de oração, vai ser uma grande bênção, tá? Eu tenho ouvido grandes testemunhos a respeito dessa vigília, tá bom? Que Deus te abençoe, fique de pé, vamos nos despedir, que eu quero declarar sobre tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre toda pessoa que me ouve nesse instante. A bênção do Senhor Jesus. Peço licença para declarar cura sobre a vida da minha esposa, Shirley. Quer seja alergia, quer seja Covid. Mas Deus já entrou com cura, com providência no meu lar, eu creio. Também declaro providência de cura, de libertação sobre tua vida e sobre o teu lar, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce, a perfeita e a maravilhosa comunhão do seu Santo Espírito seja com cada um de vocês, hoje, neste domingo e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Um beijo do pastor Milton. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau.